Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de uma aula ao vivo sobre biologia e bioquímica humana que foi dada pela professora Camila Matiusso lá na Unicesumar. O tema? Uma das estruturas mais incríveis e dinâmicas que existem, o citoesqueleto. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa que parece até um paradoxo. Como é que pode uma única célula ser, ao mesmo tempo, forte como um pilar, mantendo toda a sua estrutura, e também ágil como um viajante, se movendo e se adaptando o tempo todo? Essa pergunta é o ponto de partida da nossa conversa. E a resposta para essa pergunta toda, acredite, está dentro da própria célula. Existe um verdadeiro arquiteto interno, uma estrutura fantástica que permite que a vida, nesse nível microscópico, seja exatamente isso, um pilar de sustentação e um motor em movimento constante. Mas afinal, o que é esse tal de citoesqueleto? Bom, imagina uma rede tridimensional super complexa, feita de filamentos. E aqui vem o detalhe mais importante. Essa rede é feita inteiramente de proteínas. Não tem nada de membrana ali. É esse esqueleto de proteínas que dá a forma da célula, organiza tudo lá dentro e, o mais importante, dá a ela a capacidade de se mover. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, nessa dualidade. Por um lado, o citoesqueleto é o esqueleto da célula, dá aquele suporte rígido, define toda a arquitetura. Por outro lado, ele também funciona como os músculos da célula, impulsionando o movimento, transportando cargas e até ajudando na divisão celular. É, ao mesmo tempo, o andaime e o motor. Beleza, então vamos olhar mais de perto. Essa rede não é uma coisa só não. Ela é formada basicamente por 3 tipos diferentes de filamentos de proteína. Cada um deles tem um tamanho, uma composição e uma função super específica dentro da célula. Essa tabela aqui dá um panorama excelente desses nossos 3 protagonistas. E olha que interessante a lógica. O tamanho deles está diretamente ligado à função. Os microtúbulos, que são os maiores, formam as grandes rodovias da célula. Os filamentos intermediários, de tamanho médio, são como cabos de aço, feitos para aguentar o tranco. E os filamentos de actina, os mais fininhos, são perfeitos para modelar a superfície da célula e permitir que ela se mova por aí. Vamos começar pelos grandões, os microtúbulos. Pensa neles como se fosse um sistema de trânsito de uma cidade. Eles partem de um ponto central, o centrosomo, e se espalham, criando as rodovias que não só posicionam as organelas, mas também transportam cargas vitais de um lado para o outro. O papel deles é tão fundamental que na hora da divisão celular, são eles que montam toda a estrutura para separar os cromossomos. Agora, passando para os filamentos intermediários. A analogia que a professora Matiusso usou, do cipó do Tarzan, é simplesmente perfeita. Eles são incrivelmente fortes, feitos para aguentar pancada, para suportar estresse mecânico. A função principal deles é dar resistência para a célula não se rasgar ou deformar, protegendo estruturas super importantes como o próprio núcleo. E para fechar o trio, temos os filamentos de actina, que são os verdadeiros artistas e atletas da célula. Eles ficam ali, bem pertinho da superfície, e são eles que definem a forma externa da célula. E mais, são a força por trás do movimento, permitindo que a célula se arraste, se contraia. É esse poder que, lá no finalzinho da divisão celular, aperta a célula no meio e separa ela em duas. Ok, já entendemos a estrutura. Mas e a ação? Como é que isso tudo se move? Porque uma das coisas mais espetaculares do citoesqueleto é justamente a capacidade de gerar movimento, tanto dentro da célula quanto da célula inteira. A gente já falou que os microtúbulos são as estradas, né? Mas quem são os caminhões que andam nessas estradas? A resposta está numa classe especial de proteínas que funcionam como pequenos motores moleculares. Olha, esse processo é sensacional. Proteínas como a cinesina e a adeneína literalmente caminham sobre os microtúbulos. Elas agarram uma carga, que pode ser uma vesícula ou uma organela, e vão andando, passo a passo, usando energia para se mover e levar essa carga exatamente para onde ela precisa ir. É um sistema de delivery molecular perfeito. E se esse transporte de cargas já parece algo de outro mundo, espere para ver a contração muscular. É basicamente o mesmo princípio de filamentos interagindo, só que numa escala que permite a gente levantar peso, correr ou até mesmo piscar. Para entender como o músculo se contrai, a gente precisa dar um zoom e conhecer o sarcômero. Pensa nele como se fosse a unidade fundamental, o motorzinho do músculo. É uma estrutura microscópica, que se repete milhões de vezes, e é ali que os filamentos de actina se encontram com outra proteína motora, a miosina. Mas olha, não é só uma dupla que faz o show acontecer, não.
É uma dança super complexa. Existem outras proteínas, como a troponina e a tropomiosina, que funcionam como uma trava de segurança, garantindo que os nossos músculos só se contraiam quando recebem o comando certo do cérebro. Beleza. Vamos agora conectar tudo isso com o mundo real. Porque, no nosso corpo, muitas células só conseguem fazer o trabalho delas porque o citoesqueleto dá a elas uma forma muito específica, muito particular e estável. Pensem, por exemplo, nas células do nosso ouvido interno. Elas têm umas projeções super rígidas, os estereocílios, que são sustentadas por feixes de actina. A rigidez dessas estruturas é fundamental. Se elas fossem moles, não teriam como transformar as vibrações do som e os movimentos da cabeça em sinais nervosos. Outro exemplo fantástico está lá no nosso intestino. As células do intestino têm um monte de projeções que parecem dedinhos, as microvilosidades, todas elas sustentadas por actina. Essa forma específica aumenta absurdamente a área de superfície, o que permite que a gente absorva o máximo de nutrientes da comida. A forma aqui é tudo para a função. E talvez o exemplo mais impressionante de todos seja o neurônio. Aquela forma única, com o axônio super longo que pode atravessar grandes distâncias no corpo. Isso só é possível por causa do suporte do citoesqueleto. Sem ele, nosso sistema nervoso simplesmente não funcionaria. Então, para amarrar tudo, o ponto central é esse. O citoesqueleto não é só uma coisa ou outra. Ele é o arquiteto, que desenha e constrói a forma da célula. E, ao mesmo tempo, ele é o engenheiro, que projeta e alimenta os motores da célula. É essa combinação que faz a vida no nível celular ser possível. Então fica aqui essa reflexão final. Da contração de um músculo que nos move até a estrutura de um neurônio que guarda uma memória, tudo, absolutamente tudo, é governado por essa rede complexa de filamentos. É o arquiteto dinâmico que existe dentro de cada uma das nossas células. O citoesqueleto é, sem dúvida nenhuma, uma das criações mais versáteis e fundamentais da biologia.